Eu sei que você é uma pessoa que pede para o universo respeitar a sua vontade. Eu sei que você é uma pessoa que está cansado de não só pedir, como visualizar, mentalizar. E até mesmo você pode ter chegado ao ponto de sentir aquilo que você deseja. Mas eu te pergunto, por que até agora não conseguiu chegar? E eu te digo, aqui nesse vídeo iremos descomplicar aquilo que o mundo espiritual tem deixado desses últimos milênios entre códigos, coberto, e a gente está aqui, assim como diz a palavra, para descobrir e esquadrinhar e explicar aqui para vocês o porquê cada coisa, o porquê cada tempo e o porquê cada ciclo da natureza ele tem que ser respeitado por sua própria conta. E você não pode pular etapas na vida, assim como você não pode pular etapas no jogo, né? Se você joga poker, você não pode imaginar como vai ser o resultado da partida só com as primeiras cartas que você recebe. Dá para você ter uma probabilidade, mas ela não é a certeza absoluta. Se você joga truco, não tem como você pensar se você ganhou realmente o jogo ou não, né? Porque você ainda não chegou no final da etapa. Você pode encobrir o zap e você perder uma jogada. Já aconteceu com algumas pessoas, né? Ou então você pode estar jogando simplesmente um jogo muito comum, né? Um jogo familiar, e você pensar que já está ganho esse jogo e depois no meio você vê que alguém te ultrapassou, se é um banco imobiliário alguém tem mais dinheiro do que você, né? E você vê ali com seus próprios olhos como a natureza ela é volátil e como você não pode imaginar que você tem o controle das coisas. Mas o que diferencia uma pessoa que ela ganha o jogo da vida e uma pessoa que perde? Ou então, melhor do que perder, né? Porque uma pessoa ela realmente não perde, mas ela acaba investindo o tempo dela, né, em uma outra coisa que não vai dar aquele benefício do que ela imagina, né? Ela investe energia em pensamentos que ela sabe que não vão agregar ela a nada, não vão discipliná-la a nada, não vão fazer ela evoluir, essa pessoa evoluir para nada, né? E você deve estar imaginando, foi Antônio, mas eu mentalizo coisas boas, eu mentalizo aquela imagem que eu quero chegar, eu mentalizo o carro que eu quero ter, eu faço as respirações, eu medito, isso é bacana. Só que tem uma coisa que vai além disso tudo, que vamos dizer que a gente está rompendo com uma realidade espiritual e a gente vai começar a materializar essa realidade, ou seja, essa imagem mental, essa frequência, até mesmo esse seu sentimento, né, que você sente dentro do peito, para a gente começar a materializar. Assim, Antônio, como que eu materializo um sentimento? Você vai começar, perdoa até gente aí que eu tô meio suado, eu acabei de correr por mais de 2 horas agora e eu tô com o metabolismo extremamente acelerado, apesar de estar calmo, né? A corrida tem muito disso, né? Você fica muito acelerado, mas ao mesmo tempo você fica calmo. Eu tô bem vermelho, eu corri, saí para correr às 11 horas, voltei a quase agora 1 hora da tarde. E tudo isso parte disso que eu estou falando para vocês, é a própria materialização, né? Então, um dia eu fui correr e eu estava pensando assim, cara, eu vou correr, eu vou começar a correr, eu vou emagrecer. Para quem não sabe, eu emagreci mais de 40 quilos aí em 6 meses, né? De forma saudável, de forma inteligente e saudável, tá? Não foi algo loucura, eu não tomei um medicamento, nunca precisei, né? Não tomei um pré-treino, nada. E tudo isso por causa da mentalidade atrelado à ação. E é exatamente isso que eu tenho para falar, a ação. Muita gente, né, tem se dito muito aqui na internet sobre manifestação. E se a gente for separar, é manifesta ação. Você tornar aquela ação manifesta no mundo, né? Então, aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, agora de verdade, de forma material, você expressa esse tipo de coisa, né? Então, antes você pensava, amar é bom, amar é melhor do que odiar, eu prefiro amar. Aí você começou a se sentir amado por Deus, você começou a amar outras pessoas e você começou a perceber que é melhor amar do que não amar. E daqui a pouco você está agindo como quem ama de verdade, né? É um amor incondicional. Então você está começando a agir como se realmente, verdadeiramente você amasse, porque você ama, né? Então, essa mudança de comportamento, ela é gradual, tá? Você precisa respeitar etapas, ou seja, a primeira vez que você vai mudar um comportamento, você precisa tornar aquilo
cognitivamente possível, né? Então você tem que ver que é possível você mudar. Tá? Ninguém vai acordar num dia e falar, mano, eu vou correr uma maratona, sendo que a pessoa nunca correu, só porque alguém falou pra ela correr. Não vai acontecer isso. Claro, dependendo de quem falar, né? Porque dependendo de quem falar pra ela, ela pode achar significado cognitivo pra fazer, sim. Mas na maior parte dos casos, isso não vai ser o bastante para convencer essa pessoa a fazer uma decisão muito difícil, porque o cérebro ele logo reconhece que ele vai gastar muita energia para algo que não tem significado, não tem sentido, né? Ela não viu o sentido naquilo ainda. Agora, você às vezes pode ser um corredor, estou dando esse exemplo porque eu gosto de correr, né? Então vou ter que dar esse exemplo. Você é um corredor que, bem, corre 2, 3 horas, você já correu a maratona, você já correu 100 km sem parar, sabe? Você gosta bastante. E quando você não corre, você sente falta, você se sente mal, você fica mal, você dorme mal, seu humor fica ruim, porque você gosta tanto da corrida e você reconhece tanto valor nisso, que se você não fizer, você fica com energia baixa, em outras palavras. Essa pessoa, né, desse segundo exemplo, até se ela tiver com um tendão estourado, muitos corredores que se lesionaram, né, na corrida e não pararam, ou então estavam lesionados e mesmo assim iam correr, né? Quantas histórias assim desse modo, porque o cérebro ele começou a entender, né, cognitivamente entender que é melhor. Então a gente às vezes pensa, eu não faço porque eu sou uma pessoa ruim, eu não faço porque eu sou uma pessoa do mal. Não é isso. Você não faz porque o seu cérebro ainda não conseguiu entender que é melhor fazer do que não fazer, sabe? É algo muito mais sutil, né? Muito mais sutil do que você imagina. Essa é a verdade, tá? O universo ele segue leis, né, que elas já existem, são leis imutáveis. Mas você precisa também entender que você cria a própria lei da sua vida. Essa é diferente, tá? Por exemplo, gravidade. Não tem como você pausar a gravidade. Se você pular de um prédio, cara, sinto muito, vai ser a sua última ação em vida. Então, assim, não tem como você achar que você está nulo às leis da gravidade. Não. Agora, o ser humano ele é capaz de criar, né, de inventar um avião, né, um helicóptero. Então, de certa forma, o seu corpo vai ser sustentado através do ar por um equipamento, né? Você não consegue voar, mas você conseguiu criar o equipamento, entende? Então, nós como seres humanos conseguimos reproduzir coisas da natureza, só que da nossa forma, né? Você consegue se vestir parecendo com um pântano tenebroso, você consegue se vestir parecendo isso. Coloca um pijama sujo, né, largado, não lava o seu cabelo, não lava o rosto não, para de escovar o dente, entende? Começa a acordar tarde, começa a comer tudo errado, seu rosto, seu aspecto, a sua mente vai parecer um pântano, entende? Estranho, feio, recluso, sujo. E você, não é que você vai estar ruim ou você vai estar mal, você tem que tirar essa sua perspectiva. O julgamento ele está atrapalhando você entender a realidade. Tá? O julgamento, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. A única coisa é o porquê. Como? É isso que eu gostaria? É só isso. É ver de forma a nível consciência. Não, caramba, Antônio, como você está errando de novo? Não, é você olhar e pensar, por que eu voltei para lá? Por que eu voltei para esse estado? Por que eu não quero evoluir dessa forma? Por que eu acho que fazer isso é uma evolução? E se eu não estiver fazendo, eu acho que eu não estou evoluindo. Isso é importante se perguntar. Você encontra sentidos até das coisas que você não imaginava que você encontraria, né? Por quê? Porque você agora não somente age, que isso é a mais importante, tá, pessoal? É agir, é o mais importante de tudo. Vê o caminho normal. Cabeça, coração, né? Boca e ação. Então tem um caminho que está na sua frente, mas você só consegue acessar esse caminho se na sua cabeça o seu cognitivo entender o porquê que você vai trilhar esse caminho, ou seja, não de maneira racional, não de maneira lógica, tá? Não é isso, mas ele conseguiu trilhar um caminho, tá? Ele pode pensar assim, cara, mas para isso eu vou ter que, sei lá, um exemplo, tá? Pular de paraquedas, né? Vou pular de paraquedas. Vou mudar a minha mentalidade, vou saltar de paraquedas, vou enfrentar um medo muito grande, um medo de altura, vou saltar de paraquedas.
Quando você escolhe fazer isso, é porque na sua cabeça você entendeu alguma coisa que é importante, certo? Você não vai pensar assim, cara, eu vou pular de paraquedas porque eu quero me espatifar no chão. Não, você não vai pensar isso. Óbvio que não, entende? Você vai entender, não precisa de ser maneira lógica, né? A pessoa fala assim, cara, não é totalmente racional. Pega essa visão, ó, pega a visão. Não é totalmente racional, não é totalmente lógico. Você quer vencer o seu medo de altura? Faz assim, ó. Vai na ponta de um prédio alto, né, com alguma coisa te segurando, vai e fica ali por alguns minutos, né, e fica enfrentando o seu medo. Aí a pessoa fala assim, não, porque esse tipo de coisa só me geraria mais medo, eu ficar olhando, entende? Eu preciso ser a pessoa que pula de paraquedas, eu preciso enfrentar, eu preciso fazer algo que eu nunca imaginei para ter uma experiência do qual eu nunca vivi e ter significados e sentidos que eu nunca dei ainda para minha vida. Vocês estão entendendo que é mais profundo do que vocês estão imaginando? É muito mais profundo. É viver, você tomar consciência da sua vida. Você olhar e pensar, cara, eu estou disposto a fazer isso por algum tipo de significado, tá? E aí a gente vai para o segundo passo. A gente vai também fazer um caminho inverso, tá? Em outro vídeo. Vou explicar para vocês. Há um vídeo também sobre criar experiências. Mas a gente está passando aqui pelo caminho convencional, tá? Que é você pensar, você criar em consciência, e após isso você precisa sentir. Sentir como? Você sentir que é a pessoa que pulou de paraquedas. Você vai sentir o vento, você vai sentir o seu peso no ar, né? Você vai sentir você se desprendendo de um helicóptero, você saindo e indo ao ponto de total inércia, né? De total éter, né? Que é você no meio de um espaço, você caindo em queda livre, né? Isso é muito além do que você consegue apenas imaginar. Você sentir isso, você eleva a sua frequência para como se você já estivesse lá, entende? E aí vem o terceiro passo, que é o mais importante, que é a ação. É a ação. Tem muita gente que pensa, cara, se eu tivesse R$1 milhão agora, eu faria isso. Mas eu tenho certeza, se você tivesse, você não teria coragem de fazer. Você nem saberia onde começar. Não, Antônio, você não está entendendo. Se eu tivesse R$1 milhão, eu ia abrir a maior oficina de carros, eu ia abrir um estúdio de música, eu ia abrir um bar inovador, né? Enfim, eu ia abrir, sei lá, uma igreja grande, porque é o meu sonho é pregar a palavra de Deus. Beleza, às vezes você pega esse dinheiro, abre esse seu ministério, mas você não tem um controle emocional suficiente, você não tem contato com Deus suficiente para você entender qual que é o passo. E você acaba por, enfim, criando universos que você não gostaria. E o seu sonho acaba virando pesadelo, porque você quis algo, né, muito com a sua mente e muito com, né, o seu coração, só que você ainda não estava preparado para ter. Entende? Você não estava preparado para ter. Você não seguiu passos. Você não passou o que as outras pessoas passaram para ter. Né? Um filho de um bilionário, ele, apesar de ele ter toda a prosperidade, né, do pai ou da mãe, né, sendo um multibilionário, para dar um exemplo assim, ele não vai ter a mesma experiência. Ele não passou pelo mesmo desafio. Ele não teve que aprender a vender do mesmo jeito que o pai. Ele não teve que criar a empresa do mesmo jeito que o pai. Ele não teve que bater a cara no meio da sociedade e tentar achar o melhor caminho, que nem o pai. Entende? Ele pode chegar para o pai dele e falar, pai, eu quero estudar medicina em Harvard. Entende? E vai depender só dele. Estudar o inglês, pegar o voo, ir... Porque tudo vai estar pago já. Tudo já vai estar pago. Aí eu te pergunto, são todos os filhos de bilionários que decidem ter vidas espetaculares? Para eles é normal, né? Para eles é muito normal. Ele vê o pai tendo uma vida espetacular, a família dele vivendo algo espetacular, né? Ah, meu aniversário de 15 anos eu fui, sei lá, para Maldivas, né? Aniversário de 20 anos eu ganhei um carro, eu ganhei um super carro, né? E a gente olha para isso e pensa assim, cara, eu tô perdido, né? Eu tô perdendo o jogo, né? Se existe algum jogo no mundo, eu estou perdendo. Mas na verdade não. Na verdade, pessoal, aquilo que a gente ganha é sempre o autoconhecimento, sempre, né? Às vezes você vai estar no mesmo lugar de uma pessoa que tem muito mais condição financeira que você, mas por não ter as mesmas skills,
né, as mesmas experiências, e isso também se traduz numa fome maior, né? Eu acredito numa fome mesmo. Você vai estar muito mais faminto, você vai ter muito mais apetite do que aquela outra pessoa, que para ela tudo veio mais fácil. Ela não conhece as outras realidades, ela não sabe como conversar com alguém dentro da periferia, entende? Você não conhece a pessoa, você não sabe a simplicidade que essa pessoa vive, sabe? Porque você vive num palácio, você entra num carro que sempre está cheiroso, sabe? Você nunca passou um perreco de, cara, eu acho que eu tenho só R$ 50, e aí eu compro a mistura do almoço, eu compro a gasolina do carro para ir trabalhar. A pessoa ela não chegou ainda nesse nível. Então, para ela, quando ela vê R$ 50, é nada. Entende? Então, quem que vai estar mais preparado no final das contas?